Para o vídeo de hoje, eu queria dar algumas explicações sobre a parte do professor Diné na questão de metabolismo de nutrientes para ruminantes e falar também um pouquinho do fluido ruminal. Antes de tudo, eu queria só revisar o que a gente viu hoje na aula, em que ele fala da estratificação do rumen, e depois eu queria falar, antes de tudo, de um pouquinho sobre alguns termos importantes para a gente entender os alimentos para ruminantes. Estou começando aqui pela estratificação. Como a gente pode ver, esse aqui é o rumen, certo? Em que na parte mais dorsal tem um extrato gasoso. Então aqui onde fica basicamente metano e alguns outros gases, certo? Aqui embaixo vai ter uma forragem grosseira, que é o extrato sólido realmente, e depois ele vai passar para uma forragem de menor tamanho, que é o extrato semilíquido, ou seja, já vai ficando mais pastoso. Aqui embaixo, como eu falei, é a maior proporção no rumen, que é o extrato líquido. E aí no fundo realmente é que vai ter algum conteúdo finalmente triturado. A gente pode até ver aqui em algumas outras imagens, deixa só eu achar aqui. Quando ele está realmente muito finamente triturado, ele vai ter um pouquinho de corpo de chão, certo? E ele vai se acumular aqui no fundo. Falando agora um pouquinho de carboidratos, a gente pode ver que essa pesquisadora, a Hall, certo? Essa daqui, como a gente viu em nutrição, ela fez a partição dos carboidratos em que separou em conteúdo celular e parede celular. Então, em conteúdo celular, a gente consegue ver os alimentos um pouco mais energéticos nos carboidratos, ácidos orgânicos, açúcares, amido, fructanas, certo? Todos esses aqui que eu acabei de citar são carboidratos não fibrosos, ok? São carboidratos, mas o teor de fibra deles é muito baixo, diferente daqueles que possuem mais parede celular, como algumas pectinas, a hemicelulose e principalmente a celulose. O diferencial é que a nomenclatura vai a partir de agora ser fibra não solúvel em detergente neutro para celulose e hemicelulose. E na parte de fibra solúvel em detergente ácido, vamos encontrar a celulose e até mesmo a lignina, ok? Então, continuando aqui, para a digestão de carboidratos, propriamente dita, a gente pode ver que esses são os carboidratos não estruturais, como eu havia dito, em que aqui a gente tem um açúcar, aqui a gente tem um amido. Eles são ligados entre si, certo? E quanto mais ligações, quanto mais estruturais eles são, mais difíceis eles são de quebrar. Então a gente pode ver aqui que na imagem de carboidratos estruturais, a hemicelulose e a celulose, elas estão muito bem estruturadas, muito bem ligadas uma a outra aqui, nesses blocos. Como bem sabemos, os carboidratos são feitos de açúcares simples. Lembrando que açúcares não são só aqueles que a gente encontra na mesa do café da manhã, mas sim carboidratos, certo? Como a gente acabou de ver aqui. E eles podem ser comparados com blocos de construção. Seria dizer como se o melaço, que é um alimento altamente energético, fosse uma pilha de blocos de construção separados já prontos para serem utilizados, requerendo assim menos tempo para digestão e garantindo muita energia. O amido seriam blocos conectados de uma forma simples, que necessitassem de serem separados antes de serem realmente utilizados. Mas está vendo que todos eles são blocos de construção, ok? Já os carboidratos estruturais são blocos muito bem conectados e de forma complexa, necessário da fermentação ruminal para separar esses blocos. Então é como a gente pode ver aqui. Importante dizer que a lignina seria como se nesses blocos estruturais de forma complexa tivessem entre eles uma supercola. Então seria muito mais difícil, tornando até indigestível, certo? Indigerível. Sendo assim, a lignina ela é um composto antinutricional. A gente vai ver, ela causa várias patologias.
Por sorte, os micro-organismos ruminais conseguem quebrar esses carboidratos e usá-los para a produção de energia. Então, eles conseguem chegar nesses carboidratos estruturais e utilizar para energia. Eles fermentam ou quebram, formando com esses produtos açúcares simples e utilizando para sua produção de energia. Com isso, ele libera resíduos, que incluem gases, principalmente metano, calor e ácidos graxos voláteis, os AGVs. Aqui a gente pode ver a proporção desses AGVs na dieta, lembrando que eles são a fonte principal de energia para os ruminantes. Então a gente tem o acetato, o propionato e o butirato. O acetato é principalmente quando o ruminante se alimenta de hemicelulose e celulose, que é o volumoso, e vai ser produzido o acetato e absorvido pela parede do rumen, e então ser absorvido para o fígado, onde servirá para a produção de gordura, tanto no leite quanto de tecido adiposo. Então é correto afirmar que o acetato ele é o principal fator que irá predizer o teor de gordura no leite. Ok? Os micro-organismos com a função de produzir esse AGV são sensíveis a níveis baixos de pH e gorduras na dieta. Então a gente vai ver aqui no próximo, que é o propionato, em que, diferente do acetato, ele é basicamente produzido a partir de carboidratos não estruturais, como por exemplo o amido, muito encontrado em milho, por exemplo. Ele vai ser produzido principalmente com base no milho, no sorgo, em alimentos concentrados energéticos, o propionato. Ele vai então ser absorvido também para o fígado, onde lá será transformado majoritariamente em glicose, para a energia do ruminante, principalmente para o sistema nervoso, que necessita 100% do tempo de glicose. A glicose é produzida por meio de gliconeogênese, principalmente nesses animais ruminantes, e essa glicose será importante para o volume do leite produzido. Aqui a gente encontra então por fim o butirato. O butirato, ele está presente em baixos níveis na dieta, mas ele geralmente se encontra constante, sendo levemente mais encontrado em dietas energéticas. Os níveis de butirato são relativamente constantes, contudo os micro-organismos que digerem açúcares solúveis, como o melácio, são semelhantes àqueles que digerem o amido. Sendo assim, a digestão desses alimentos produz tanto propionato quanto butirato. Como eu falei, dietas energéticas têm levemente um maior teor de butirato. O butirato será absorvido para o fígado e então transformado em beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico que pode ser utilizado como forma de energia para muitos processos. Em suma, os diferentes tipos de carboidratos da dieta serão quebrados pelos micro-organismos de espécies específicos em açúcares simples, para então serem utilizados como fonte de energia pelos mesmos. Como resíduo desse processo, a produção de gases, calor e AGVs, que serão absorvidos e utilizados pelos ruminantes. Podemos concluir então que a dieta desses animais deve possuir níveis adequados de cada alimento com base na sua necessidade energética, fase, objetivo de criação e manejo. Aqui a gente consegue ver um esquema de todo esse processo, certo? Então aqui a gente pode ver, depois eu vou entrar em mais detalhes, porque ele também envolve o metabolismo de proteínas. Mas o que está acontecendo basicamente aqui? Vai ter a glicose do ruminante e a gente pode ver aqui que é uma via de mão dupla. Então, enquanto está ocorrendo a glicólise, também está ocorrendo por outras vias a gliconeogênese. Com a glicose, certo? Ela vai ser quebrada, primeiramente pela glicólise, e aí a gente vai ter o fosfofenolpiruvato, o PEP. E aí depois ele vai se transformar em piruvato, ok? O piruvato, então, vai entrar na mitocôndria, e aí vai ter tudo aquilo que a gente já viu e já conhece. O ciclo de Krebs, certo? Onde vai ter a produção de oxalacetato, juntamente com a presença de acetil-CoA, vai gerar o citrato e assim vai reiniciar esse ciclo. É importante falar também que um dos componentes do ciclo de Krebs vem também do propionato, da fermentação da digestão dos ruminantes. Então esse propionato ele vai também chegar aqui
na mitocôndria e ele vai servir como substrato aqui para o succinil-CoA, ok? Principalmente pela, se eu não me engano, é pela via do succinato. E ele tem muito a ver com a vitamina B12, que vai ser bastante importante na cetose, que a gente vai ver em patologias do digestório. Aqui a gente pode ver que alfa-cetaglutarato, isocitrato, citrato, eles podem também sair da mitocôndria, certo? E aí eles vão sofrer essa cadeia aqui de metabolismos, transformar-se em oxalacetato, que esse oxalacetato pode tanto voltar para o ciclo, quanto pode sofrer o caminho inverso, virar um fosfofenol piruvato, por meio de gliconeogênese, virar glicose. Novamente, processo de gliconeogênese, como acabou de ser dito, ok? Então, realmente a gente consegue ver que tudo isso aqui é um ciclo. É importante falar também que do produto de fermentação ruminal a gente pode ter o acetato. O acetato ele vai suprir com o acetil-CoA, certo? Esse acetil-CoA ele vai ser transformado em malonil-CoA e aí ele vai ser utilizado para a síntese de ácidos graxos para obtenção de gordura e energia para o ruminante, ok? Então o acetato, a glicose, propionato e também um butirato que ele entra em algumas partes desse ciclo aqui vai ser muito importante para a produção de carne, gordura, leite e energia para o ruminante, ok? Então aqui eu queria só continuar um pouquinho e falar da mobilização de gordura, certo? Falando de tudo isso, quando tem, por exemplo, balanço energético negativo, vai haver uma mobilização de gordura. Por quê? O animal, quando ele está com bastante gordura, mas ele está em balanço energético negativo, ou seja, ele está com fome, ele não está sendo suprido, ou então ele está passando por algum período que necessita de bastante energia, como lactação, pico de lactação, pós ou então o crescimento fetal, vai ter uma mobilização de triglicerídeos do tecido adiposo, em que esses triglicerídeos vão ser lançados na corrente sanguínea, certo? Principalmente também por a baixa glicose, que vai indicar o balanço energético negativo. Então esse tecido adiposo aqui vai começar a liberar esses ácidos graxos não esterificados. Esses ácidos graxos não esterificados vão entrar na corrente sanguínea e para o fígado, e lá é que eles serão reaproveitados em energia, corpos cetônicos, que também são fontes de energia. Mas também eles vão ser transformados em triglicérides, certo? Que eles podem ser tanto seguir para onde o animal precisa, por exemplo, nesse caso ele foi para a produção de leite, certo? Mas ele também pode ser estocado. Os ruminantes não têm um metabolismo tão eficiente nem tão rápido de mobilização em gordura. Sendo assim, acaba ocorrendo muita estocagem desse fígado, levando a uma síndrome conhecida como síndrome do fígado gordo. E aqui a gente pode ver como é que ocorre no animal, que realmente ele fica com o fígado gorduroso, pálido e friável. Aqui a gente pode ver, certo? Então, só continuando para terminar, eu queria mostrar esse sumário aqui, em que fala que o melaço, outras fontes de carboidratos como amido do milho e grãos e até mesmo forragem vão ser fermentados no rumen, então majoritariamente, transformados em açúcares simples para então serem utilizados pela microbiota ruminal espécie específica, e aí ele vai produzir os AGVs específicos. Volumoso vai transformar em acetato. O milho concentrado energético vai ser transformado em propionato. E aí ele falou aqui a relação do volume de leite e da gordura do leite. Gordura do leite, acetato. Volume de leite, propionato. Ele falou de alguns outros elementos aqui que podem até mesmo aumentar o teor de butirato. Lembrando que ele é mais ou menos estável nas dietas ruminantes. Ok? Por fim, eu queria falar
dos lipídios na nutrição de ruminantes, em que existem os lipídios, certo? Os ácidos graxos saturados e os insaturados. Os saturados, eles não possuem uma ligação dupla, já o insaturado, ele possui uma ligação dupla ou mais, certo? Que são os poliinsaturados. Contudo, os ácidos graxos insaturados são tóxicos aos ruminantes, e esses ácidos graxos insaturados é o que são encontrados em alimentos vegetais. Mesmo assim, eles são tóxicos, de certa forma, para a microbiota ruminal. Então, a microbiota ruminal ela precisa fazer um processo em que vai transformar esses ácidos graxos insaturados por meio de um processo chamado de biohidrogenação, ok? Que ele vai adicionar um hidrogênio para esses ácidos graxos insaturados e vai acabar transformando eles em saturados, ok? Por fim, a gente vai falar aqui um pouco das proteínas, que têm uma relação intimamente com o metabolismo de carboidratos. Aqui a gente pode ver o teor de proteína total, bruta, na dieta, em que proteína ela é uma fonte de nitrogênio. Sendo assim, os ruminantes têm a capacidade única de transformar até mesmo nitrogênio não proteico, como a ureia, em proteína animal, em leite, em carne, ok? Então aqui a gente pode ver que esses nitrogênios não proteicos, como a ureia, não fazem parte de proteínas, mas possuem nitrogênio. Sendo assim, a microbiota ruminal pode transformar eles em seus próprios aminoácidos, certo? Na sua produção de energia, que vão se transformar em proteína microbiana, ok? Aqui a gente pode ver que o nitrogênio é um dos teores, né, da proteína bruta. Então, a gente pode ver aqui que a proteína na dieta, ela é mais ou menos assim. Proteína bruta é igual ao teor de nitrogênio vezes um fator de correção. E também vezes essa constante aqui, que é 6,25. Ok? Então, a gente pode separar em proteínas degradáveis no rumen, que são as solúveis, e as não degradáveis no rumen. E a gente também pode ver as não digeríveis no rumen, certo? E além disso, o nitrogênio não proteico. Então aqui a gente pode ver um pouco das proteínas degradáveis no rumen. Então, as proteínas degradáveis no rumen vão chegar, a microbiota vai rapidamente hidrolisar essas proteínas, e vai transformar ela em amônia. Isso também ocorre com a ureia, que a ureia vai ser rapidamente hidrolisada no rumen e transformar em amônia. A amônia, ela, em certos níveis, é tóxica para os animais, certo? Então, elas têm que ter muito cuidado nesse manejo. Então, essa amônia, ela vai participar do metabolismo de carboidratos dos próprios micro-organismos da microbiota ruminal, certo? E vai ser utilizado para a síntese microbiana, ok? Essa proteína microbiana, como a gente vai ver aqui, ela vai seguir, então, o caminho até chegar no abomaso. No abomaso, essa proteína microbiana vai ser realmente digerida e vai ter iniciar uma digestão. Essa digestão vai continuar até mesmo no intestino delgado e que lá realmente vai ser absorvido, ok? Então a gente pode ver aqui que essa proteína é chamada de proteína metabolizável, ok? Essa proteína metabolizável é muito importante para a função dos tecidos, crescimento, produção de leite, reprodução. Aqui a gente pode ver que qual é a diferença entre o ruminante e a gente, nós humanos. Eles conseguem usar o nitrogênio não proteico para a síntese microbiana e então utilizar para seu crescimento, ok?
como eu falei, eles vão utilizar quebrando a ureia em amônia e ela vai servir de alimento para a microbiota ruminal. Aqui então a gente vai falar, certo, de mais ou menos um sumário, um rumen, amônias, micro-organismos, síntese microbiana. E aqui ele vai falar um pouco mais dessa síntese dessa proteína microbiana. Essa proteína microbiana, na verdade, ela é que compõe a maior parte da proteína total dos ruminantes, ok? Como a gente pode ver aqui nesse gráfico de pizza. Então, ó, ele fala aqui que em altos teores pode ter um acúmulo de excesso da amônia e isso pode ser tóxico para o ruminante, ok? Em alguns casos, como por exemplo na produção, confinamento de corte, principalmente terminação, o animal pode ser, durante certo tempo, acostumado, ele pode ser realmente eu acho que acostumado a utilizar alto grão nessa dieta, chegando até quase 100% da sua dieta de concentrado, certo? Com um rumen totalmente adaptado para conseguir ter o máximo de eficiência, certo? Aqui ele vai falar que esse composto aqui, ele vai chegar no rumen, né? A ureia vai chegar aqui no rumen. E aí vai sofrer um processo de urogênese, certo? E aí, o que vai acontecer com essa ureia transformada aqui, biotransformada pelo fígado, vai depender do teor de proteína da dieta. Então, assim, se tiver um excesso de proteínas na dieta, o que é que vai acontecer? O fígado vai acabar liberando essa ureia, certo? Aqui para os rins, então vai ser excretada também na urina e pelas fezes. E até, dependendo do animal, pode acabar indo para o leite. Caso o teor de proteína não atinja, certo? Essa ureia pode ser reciclada. Ela vai pela corrente sanguínea direto para o rumen, ou então até mesmo para a saliva, em que vai ter essa reciclagem de ureia, e aí essa ureia vai chegar no ambiente ruminal e vai criar a proteína microbiana, reiniciando aquele ciclo. Realmente vai reciclar esse nitrogênio, ok? Como ele está falando aí, a reciclagem. Ele vai falar do excesso de amônia que vai intoxicar o animal. Então é basicamente isso, certo, pessoal? Isso aqui é o metabolismo. A gente falou tanto da estratificação ruminal quanto da partição de carboidratos, digestão. A gente falou um pouquinho também da síndrome do fígado gordo, que é a mobilização de gorduras. A gente falou de lipídios na dieta de ruminantes, da biohidrogenação, né? A gente falou dos carboidratos e da proteína, ok? Então qualquer dúvida é só avisar.